E depois da Santa Missa, estamos prontos para começar mais uma tarde com a nossa fé renovada e trazendo informações e, claro, assuntos que têm a ver com a tua vida, que mexem com o teu dia a dia. E já para a gente começar, eu quero saber de você, mãe, já que a gente está na semana delas, né? Na semana das mães. Eu quero saber de você, que está aí do outro lado. O xixi na cama das crianças ainda é um incômodo? É um problema? Isso é uma dúvida da grande maioria. Eu vou colocar aí 100% das mães que ainda têm filhos com idade entre 6, 7, 8 até 9 anos ainda com alguns escapes de xixi na cama. A gente vai entender o que é isso e como tratar. De repente, até a questão do desfraude feito de maneira mais errada pode estar causando uma questão que a criança pode levar um pouco mais de tempo para se adaptar. E a gente vai entender um pouco mais também sobre isso. Vocês viram ontem que a gente falou sobre a capital do ovo aqui do nosso estado, a cidade de Cruzeiro do Sul, no noroeste do Paraná. A gente vai para lá conferir por que esse título de capital do ovo, uma cidade linda e que por lá o ovo é com certeza o grande rei, né, da região. A gente vai entender um pouco mais sobre essas produções de ovos, a quantidade de galinhas que tem por lá e você vai viajar com a gente aí para o noroeste do estado. Além disso, quero saber de você. Você já viu os motoboys fazendo entrega? Então, hoje você vai conhecer uma figuraça, que é a Rubi, uma cachorrinha que faz entrega junto com o seu dono, gente. A coisa mais fofa. O vídeo deles viralizou na internet, eu vou conversar com eles ao vivo aqui no estúdio e ela tem até capacete, gente. Tá toda preparada para fazer as entregas junto com o dono. E a gente também vai descobrir por que doar, ajudar o próximo, seja com alimentos, seja com algum tipo de produto, seja com a tua mão de obra, a tua força de trabalho voluntário, faz tão bem pra gente. Não só para o outro, para quem recebe essas doações. A gente vem trazendo informações do Brasil todo, principalmente da região do Rio Grande do Sul, que sofre com essas enchentes, e a gente vai entender por que faz bem ajudar o próximo, doar faz tão bem. E ainda assim, nesse assunto, vocês sabem que a questão da doação é caridade, a caridade realmente da doação é um dos carismas da Associação Evangelizar, da obra Evangelizar, e a gente vem falando sobre isso desde março, onde aconteceu o especial Compromisso de Amor. Foram arrecadadas cerca de 100 toneladas de alimentos e esses alimentos estão sendo distribuídos em vários locais e um deles é na Cáritas de Maringá, que a gente vai para lá acompanhar. Essa é uma daquelas visitas que são sempre muito bem-vindas. As irmãs do Núcleo Social Papa João XXIII, em Maringá, na região noroeste do Paraná, chegam para entregar alimentos às famílias atendidas pela entidade. E a Jaqueline já esperava ansiosa por essa ajuda. Desempregada e apenas com o marido trabalhando, há alguns dias ela não tinha o que preparar para a família. Agora, os alimentos preenchem o armário e as panelas e acalmaram o coração preocupado de uma mãe. Dias atrás eu não tinha nada para pôr na panela, nem um grãozinho de arroz. Eu mandei mensagem para a irmã e a irmã, de prontificação, ela já pediu: vem aqui buscar, porque eu tenho para doar. Então, assim, graças a Deus que tem sim para doar. A família da Jaqueline é uma das 75 assistidas pelo Núcleo Social Papa João XXIII em Maringá. Aqui, assim como para outras centenas de famílias em todo o Brasil, os alimentos arrecadados no especial Compromisso de Amor chegaram no momento certo. O especial Compromisso de Amor, promovido dia 22 de março, arrecadou recursos para a compra de 100 toneladas de alimentos. Os donativos beneficiaram 18 instituições em 13 estados brasileiros. Em Maringá, a Cáritas Diocesana recebeu no mês de abril 3 toneladas de mantimentos que foram repassados às instituições parceiras. Cerca de 800 famílias foram beneficiadas. Ações como essas são muito importantes. A Cáritas atende um público de um grau de vulnerabilidade alto, então esses alimentos suprem essa necessidade imediata da fome, quem não tem o que comer naquele dia, naquele momento. Então essa cesta, tendo ela aqui, ela chega em uma hora bem oportuna para essas famílias. O Núcleo Social Papa João XXIII foi uma das 4 entidades que receberam cestas de alimentos. Ao todo, são 75 famílias assistidas, totalizando 358 pessoas, entre elas 150 crianças. Por isso,
Receber as doações é também um alívio para quem tem o desafio diário de levar o acolhimento. Hoje nós temos famílias desempregadas, temos famílias que perderam o Bolsa Família. Então, todo o recurso que nós recebemos de alimentação, nós fazemos a partilha. De hortifruti, que nós recebemos da Mesa Brasil, e também de alimentos como cesta básica, que nós, com a graça de Deus, nós ganhamos da TV Evangelizar. Vale a pena doar, sim. Doam porque tá vindo esses alimentos, a gente tá recebendo, tá sendo, olha, de muita ajuda. Pra graça de Deus, tá sendo de muita ajuda. Então, continuem doando, por favor. Você viu só? Toda a ajuda que você pode dar, a gente fala muito sobre essa questão das doações. E você também pode fazer parte disso. Como é possível ajudar? Tá aqui, ó, QR Code aqui desse ladinho da tela, tá vendo? Bem aqui. Então você pode mirar a câmera do teu celular ali você vai ter muito mais informações. E quando a gente faz uma doação útil, o que é uma doação útil? É aquela que você destina exatamente a tua doação e você sabe que vai chegar para a pessoa. A gente presta conta disso todos os dias, durante toda a nossa programação, não só aqui no Vida Não Para. Então você sabe exatamente para onde está indo, quem está sendo ajudado. E a gente mostra essas pessoas, mostra a história dessas pessoas para que você possa continuar ajudando. Às vezes o pouco que você consegue já é um monte, né? Para quem não tem nada. E isso tudo mexe com a alma da gente, né? Faz a gente acreditar que realmente a gente pode muito mais. E todos os dias eu falo aqui que o poder público, ele tem obrigação de ajudar as pessoas. Obrigação. Mas nós, povo, também temos essa obrigação. Deus nos ensinou isso. Jesus Cristo nos ensinou isso. Ajudai ao próximo, como eu vos ajudei também. Então a gente fala muito disso porque a gente remete àquilo que a gente entende quanto fé. A fé não é só você agradecer e orar pela sua família, mas sim pelo coletivo, pelas pessoas que mais precisam. Fica a dica. Agora vamos falar de trânsito. Pois é, a questão do trânsito é um problemão nas grandes cidades e nas pequenas também, viu, gente? E para dar uma arrumada nesta bagunça, que tal começar pela educação infantil? Eu vou te falar principalmente sobre o Maio Amarelo, que é um mês de ação de prevenção a acidentes de trânsito e isso está acontecendo em todo o país. E alguns alunos da rede estadual aqui de Curitiba foram conferir uma aula bem diferente sobre o Memorial de Segurança e Transporte. Olha só. A realidade virtual vem sendo usada para um alerta, a conscientização sobre a segurança no trânsito. Com a chegada do Maio Amarelo, ações estão sendo feitas em todo o país. Antes mesmo da primeira habilitação, 22 alunos de 11 a 17 anos visitaram o Memorial de Segurança no Transporte, que fica em Curitiba. O Memorial da Segurança é um espaço cultural, é um museu aberto ao público, que foi inaugurado em 2016 e com o único objetivo, estimular o comportamento seguro por meio da história e também dos simuladores e das experiências que a gente tem aqui. Atividades lúdicas e interativas para mostrar como o nosso comportamento se reflete no trânsito. Os óculos especiais demonstram como a ingestão de álcool diminui os reflexos e embaralha a visão do condutor. Neste outro ponto do memorial, os alunos conseguiram simular o impacto de uma batida e como o cinto de segurança pode salvar uma vida. Já nesta cabine de um caminhão, os alunos puderam entender os efeitos de um tombamento. Desde a nossa abertura, lá em 2016 até hoje, foram mais de 85 mil pessoas que nos visitaram. E se uma delas saiu daqui diferente em relação ao trânsito e a gente está conseguindo contribuir com um número menores de acidentes e de mortes no trânsito, já valeu todo esse espaço. Ainda no memorial, um ônibus em tamanho real. Dentro, os alunos receberam mensagens da campanha do Maio Amarelo. No começo eu estava com muito medo, só que depois eu achei bem legal. Para mim, ser um bom motorista é respeitar as regras, respeitar o sinaleiro, o pedestre. O governo do estado, por meio do Detran Paraná, desenvolve ações durante todo o mês de maio. A campanha estadual tem como slogan, no trânsito, qual é o seu rolê? Que traz a mensagem de que cada um pode fazer a diferença nas ruas. E antes da gente respeitar as regras de trânsito, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? A gente não sabe o que está acontecendo com aquele motorista que está do nosso lado. Às vezes com uma pressa danada e não sabe o que está acontecendo naquela vida, né? Às vezes ele pode estar indo para um hospital, levando alguém dentro do carro que está passando mal. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro. E se tem alguém com pressa, deixa passar. Deixa passar que é a melhor coisa.
Agora, antes da gente ir pro intervalo, vamos viajar. Maragogipe, Bahia. Cidade linda, dá uma olhada nessas imagens aqui, ó. Centro Cultural da cidade, lugar especial, mandar um beijo gigantesco para Bahia. É um prazer estar com vocês todos os dias e a gente agradece a audiência. E com essas imagens eu vou pro intervalo rapidinho e volto já pra gente falar sobre o xixi na cama. Até que ponto, até que idade isso é normal ou considerado normal? Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com a imagem de Patos de Minas, cidade do nosso querido estado de Minas Gerais. Um abraço para todos que nos acompanham pelo canal 51.1, agora 28 graus em Patos de Minas. Agradecendo a audiência mais uma vez dos mineiros e mineiras que nos acompanham por lá. Muitíssimo obrigada. E agora o assunto tá ligado ao xixi na cama. Você já ouviu falar sobre enurese? Isso mesmo, enurese. A gente vai entender um pouco mais com ela, que é especialista, e vai dar algumas dicas bem boas para os pais, mães, avós, que estão aí com o cabelo em pé, não sabem mais o que fazer. Driele Arruda, ela é especialista, ela é mestranda, especialista em enurese e está estudando a fundo esse assunto que tem gerado uma polêmica gigantesca. Primeiro, boa tarde, bem-vinda, obrigada pela tua presença aqui. Boa tarde, Carla, obrigada pela oportunidade. Qual que é a maior queixa dos pais ou dos avós ou de quem convive com as crianças e das próprias crianças? Que eu acho que a gente tem que ouvir primeiro o principal envolvido, né? A própria criança. A criança em si, né, ela passa por algumas questões aí em relação ao xixi na cama. A gente já sabe que a criança que tem esse problema da enurese, ela tende a ter uma baixa autoestima, dificuldade de fazer amigos e até prejudica no rendimento escolar. E no que diz respeito aos pais, né, existe todo o transtorno de perder o xixi na cama, molha a coberta, né? Molha colchão e ter que colocar o colchão para fora. Isso tudo traz muito transtorno para a família. É muito comum em consultório e, né, a gente atende essas crianças num projeto da Universidade Federal do Paraná e das mães reclamarem mesmo desse transtorno que é a cama molhada, né? Principalmente aqui no sul, que temos a época do frio. Então, isso traz bastante transtorno para a família, cansaço para as mães, principalmente. Então, é algo que prejudica os relacionamentos intrafamiliares também. E também da criança com os seus amigos, na escola, porque ainda é motivo de bullying. Então, essas são algumas queixas que a gente recebe ali das famílias em geral, aí que tem esse problema do xixi na cama. E o que provoca a enurese? Porque eu imagino assim, a gente só pensa, não, é um desfraude mal feito, de repente não foi bem feito, foi feito ou com violência, ou com aquilo de jogar a criança ali no vaso e faz aí o que você tem que fazer, sem paciência. Então, assim, a gente repete muito o que a gente passou na nossa infância, infelizmente. Então, quando você tem uma criança pequena em casa, você tem que lembrar tudo que você passou na tua infância de negativo e não repetir, né? Não fazer igual. Porque isso causa traumas que, assim como você está levando esse trauma para sua vida, a criança também vai levar, né? A questão do desfraude ainda na nossa cultura, em geral no Brasil, ainda tem muitos mitos, né? E o desfraude mal conduzido, ele pode vir sim a ser ter uma das consequências o xixi na cama, né? Então, no que diz respeito ao desfraude, a gente tem que entender que a criança, para ela desfraudar, ela precisa ter maturidade neurológica, maturidade cognitiva e também a parte comportamental.
Então, essa criança, ela vai dar os sinais lá por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, e aí a família deve conduzir isso na medida em que a criança demonstra interesse, demonstra sinais de maturidade neurológica. Então, aquela história de tira a fralda e deixa o xixi escorrer na perna, que vai aprender a segurar, não é verdade. A gente precisa entender que isso é relativo a uma condição neurológica. E o desfraude noturno também vem dessa maturidade neurológica. Então, a criança está dormindo, né? Ela não tem ainda o controle miccional, de estabilidade da bexiga e todas essas condições para segurar o xixi. Então, acaba acontecendo o xixi na cama por essa questão neurológica mesmo, né? E quando essa condição passa dos 5 anos, aí a gente considera um problema. E aí a gente tem todas as questões que precisamos avaliar, tratar e todas as condições que envolvem todo esse processo aí da infância, de geração de um indivíduo, da autoestima, da segurança e da confiança da criança. Gente, isso é muito sério, tá? A gente está falando de uma situação que, óbvio, ela não vai perdurar até a fase adulta, a não ser que tenha outras questões, outras doenças envolvendo psicossomáticas, né? Vamos colocar assim, na fase adulta. Mas vai ter um momento que a criança vai estabilizando, né, doutora? Tem essa questão, né? Por exemplo, a criança aí com seus 7, 8, 9 anos começa a diminuir essas questões. Só que isso tudo já está levando ao cansaço físico e emocional de toda a família e da criança também, né? A gente tem que pensar também, né, as estatísticas nos mostram que por volta dos 5 anos, 15% das crianças, isso não é pouco, né, vão ter a enurese. E com o tempo, com o crescimento, a tendência é ter uma resolução espontânea desta condição. Então, por volta dos 8 anos, já é esperado que essa criança já tenha o controle miccional noturno e as sociedades, né, científicas, como a Sociedade Internacional da Continência e a Sociedade Brasileira de Urologia, recomenda que faça uma avaliação antes dessa idade, porque existem condições diurnas que podem influenciar ou piorar a enurese. Então, ficar segurando o xixi por muito tempo, tomar líquidos que sejam irritantes para a bexiga, os hábitos miccionais, a questão do intestino preso, da constipação, também precisam ser vistas. Então, se a criança passou dos 5 anos e ainda não tem o controle do xixi noturno, é recomendável, sim, fazer uma avaliação. Se vai tratar ou não, isso vai depender do que vier dentro dessa avaliação e as condições do diagnóstico. Porém, já a Sociedade Brasileira de Urologia já nos diz, passou dos 7, tá? Ali, 7, 8 anos, é mandatório a gente fazer o tratamento, justamente por conta desses prejuízos de autoestima, da questão da saúde mental da criança e todas essas questões que envolvem a formação do indivíduo. Sim. Como um indivíduo confiante, né? Que tenha... Não venha a ter traumas no futuro, Sim. né? A gente que trabalha com essas disfunções miccionais em geral, vê muitas mulheres, muitos adultos que trazem consigo essas memórias ruins em relação a essa condição. Olha, então assim, você pode estar pensando, tá, eu vou num pediatra, o pediatra vai resolver minha vida, né? Tá tudo certo. Nem sempre. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa e você me confessou que nem todos os pediatras, inclusive a grande maioria, não percebe a enurese ou não aponta que pode ser esse problema. Então, tem outros especialistas que você também pode procurar. Quem são? A gente sabe que a enurese deveria ser, né, uma condição tratada no consultório pediátrico, mas a gente tem uma realidade que ainda a gente não tem os pediatras tratando essa condição de forma efetiva, de acordo com os protocolos. Então, a recomendação é urologista pediátrico, o enfermeiro especialista, o fisioterapeuta especialista em saúde pélvica, também são profissionais que podem ser procurados e são profissionais de primeiro contato. Então, se, né,
Você conhecer alguém que seja e entenda desta condição, não necessariamente precisa ser o médico, pode ser um enfermeiro ou um fisioterapeuta, e dentro do contexto médico todo, o urologista pediátrico e às vezes o nefrologista pediátrico também sabe tratar essa condição. Tá ótimo. Adriele, muito obrigada pela tua presença aqui. Foi muito bom, muito esclarecedora essa nossa conversa. E você está convidada a voltar mais vezes, porque esse é um assunto gigante, né, pra gente tratar. Obrigada. E para você que tem em casa, a gente vem acompanhando situações em que a natureza, ela modifica todas as paisagens do nosso país, do mundo todo. E as enchentes são uma condição natural e as queimadas também são uma condição. Tem alguns estados que estão sofrendo com um tempo muitíssimo seco e com risco de queimadas, de incêndios florestais enormes. E Minas Gerais é um deles. A nossa repórter, Michele, ela foi até lá e descobriu algumas maneiras aí para fazer esse controle. Existe um treinamento para isso. Olha só. O período seco está chegando e algumas cidades, como Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, já registram ocorrências de incêndio em vegetação. Nessa segunda-feira, uma área de 2 hectares, equivalente a 2 campos de futebol, foi queimada próximo à Mata do Morro do Cristo. Para evitar que situações como essa se agravem no período de estiagem, Minas Gerais já está realizando ações preventivas em parques estaduais e áreas de preservação ambiental. O bioma Mata Atlântica é mais sensível às chamas. Uma das estratégias que tem dado certo no estado é combater fogo com fogo. O que isso quer dizer? O IEF, Instituto Estadual de Florestas, realiza atividades de manejo integrado do fogo nas unidades de conservação. As equipes se reúnem nos parques e recebem orientações sobre os pontos onde vai ser feita a queima controlada. No Parque Estadual do Biribiri, no ano passado, a gente fez executou um plano muito abrangente de queimas prescritas, de mais de 500 hectares, distribuídos em várias áreas, e a gente queima na hora fresca do dia, nessa época que o capim está verde, está tudo encharcado, tudo úmido, e o fogo passa um fogo bem brando por baixo, muitos lugares não queimam, as matas não queimam. O manejo do fogo é em época certa, então é um fogo manso, um fogo que é benéfico para toda a biodiversidade do lugar. Ao invés que, quando acontece de agosto, outubro, novembro, que as secas prolongam mais, ele detona tudo, ele carboniza tudo. Então a intenção é preservar o meio ambiente. E o manejo do fogo veio para fazer isso. Nós estamos tendo hoje a liberdade de fazer planos de queimas prescritas dentro das unidades de conservação, preservando muito mais esses parques. O uso intencional do fogo nos parques estaduais é uma prática regulamentada desde 2020 e tem ajudado a prevenir incêndios florestais de grandes proporções. A gente vai ter toda essa atividade para que a gente possa ter um período crítico um pouco menos intenso, né? Para que a gente possa segurar o parque contra esses incêndios. Não são garantias, claro, né? O parque é muito extenso, a gente está fazendo uma pequena área, mas a gente entende que é o início para que a gente possa trabalhar no futuro melhor essa estratégia de tentar conter o fogo no momento em que ele não deve acontecer nas unidades. Fica a dica aí, então, para você que, de repente, acha que o problema pode estar ligado somente à água, mas não, ao fogo principalmente. Região do Mato Grosso, região do Pantanal, região de Minas, regiões mais quentes nessa época, em que, por mais que tenha o outono, o tempo fica muito seco e o perigo das queimadas é bastante grande. Agora, vamos falar de um assunto muito legal. Vamos falar para os motoboys agora, né? Profissão que envolve todos os estados brasileiros, envolve muitos de nós brasileiros, envolve também a Rubi, que ela é a sensação dos entregadores de São Paulo, dos motoboys por lá. É uma cachorrinha, gente, que ela faz a entrega junto com o Miguel. Eu diria que, Miguel, eu tô achando que é você que é o assistente da Rubi. É isso mesmo ou é ela que é sua assistente? Bem-vindo. Tudo bem? Obrigado por convidar a gente para estar aqui participando. E a Rubi é assim, ela começou me ajudando, mas hoje eu trabalho para ela. Você trabalha para ela, isso é bom demais, né? Hoje eu trabalho para ela, porque a Rubi vinha com essa situação que viralizou nas redes, né? Começaram a aparecer várias oportunidades, né, de trabalho, ações que a gente faz em benefício da causa,
E isso foi levando a gente para cada vez um nível melhor, vamos dizer assim, né? E hoje eu trabalho para ela, né? A Rubi, ela é entregadora de delivery, ela é secretária parlamentar, ela é secretária de um deputado federal de Brasília, e a gente faz um trabalho em benefício da causa. Que legal! E ela foi contratada, é secretária agora. Mas e tá vivendo uma vida de madame, né? Bem tranquila. Ele falou, olha, eu vou deixar ela deitadinha aqui pra ela já descansar. Ela dormiu, gente. Ela dormiu esperando a gente entrar no ar. Adorei. Eu coloquei uma almofada aqui pra ela ficar aqui pra vocês verem ela. Ai, muito linda. Me diz uma coisa, ela tem capacete e tudo, né, Miguel? Ah, tá aqui, ó. Mostra aí pra gente. Meu Deus! Olha o tamanho do capacete. Esse capacete é um capacete de verdade, feito pela fábrica de capacete, que faz capacete para motoboys, né? Eles entraram em contato comigo para desenvolver um capacete para a Rubizinha. E eu fui na fábrica, né? Eles me levaram lá, eu conheci o dono. E é a maior fábrica de capacetes do Brasil. E fizeram o capacete para ela, com as medidas da cabecinha dela. Anatomicamente serve para ela. Viseira, tudo material e capacete de verdade mesmo. Que legal, a gente tá vendo o vídeo que viralizou aí de você, né, você colocando aí o capacete nela. E como é que é passear com ela pelas cidades, fazer as entregas? Ela vai direitinho ali, fica confortável, como é que é? Então, essa história começou, foi ela que quis ir, né? Eu nunca quis levar a Rubizinha para andar de moto. Mas como eu sou motoboy há muitos anos, né? Sempre trabalhei, já tem para 20 anos que eu trabalho de motoboy em São Paulo. E quando a Rubizinha veio na minha vida, que ela é um cachorrinho resgatado, né? Que ela entrou na minha vida, quando eu abri o portão de casa, ela vinha correndo e pulava em cima da moto quando eu chegava do serviço. Aí eu dava uma volta de uma esquina a outra na rua onde eu moro e guardava a moto. Igual um pai quando chega em casa e tem uma criancinha pequena, né, que quer dar uma voltinha de moto. Eu fazia a mesma coisa com ela. Aí eu comecei a dar a volta no quarteirão, depois comecei a dar a volta no bairro. E nessa época eu trabalhava numa oficina mecânica que eu retirava peças, né? Aí um dia eu cheguei pro meu patrão e falei assim, será que eu posso trazer a Rubizinha para trabalhar comigo aos sábados? Das 8 ao meio-dia? Aí meu patrão falou, pode trazer, Miguel. Aí foi assim que ela começou a vida profissional dela como entregadora de delivery. Ela começou na oficina mecânica. Ai, que legal. E eu imagino que deve ser uma delícia os teus clientes receberem a tua visita, né? A hora que você chega para entregar ali um delivery, para entregar uma comida, entregar algum produto, com ela junto, né? Vira festa. A Rubi, aí depois eu saí dessa empresa e fui trabalhar no delivery, né? Fazendo entrega de delivery. A mochilinha! Dos aplicativos de comida. E aí foi quando tudo começou, né? E começou a viralizar, que eu ia nos clientes fazer entrega. Ai, eu levo legal. aqui sobremesa, refrigerante, é uma bag de verdade. Muito legal. É uma festa para dona Rubi. Miguel, adorei conhecer você, conhecer a Rubi, ela é linda demais e trabalhadora, né? E a gente passou a fazer um trabalho em benefício da causa, né? Hoje a gente trabalha em benefício da causa. Eu ajudo cachorros de rua e morador de rua doando ração. Eu comecei com R$10 e hoje eu já cheguei, depois de 3 anos, eu já cheguei a doar 7 toneladas de ração para moradores de rua e cachorro de rua. E continuo doando. Nossa, que trabalho lindo, hein, Miguel? Que trabalho legal. Quer dizer, você está usando as redes sociais e a fama que vocês ganharam para ajudar quem mais precisa. Com certeza, pode ter certeza que isso vai ter uma retribuição gigantesca na tua vida, porque você está dividindo o que você tem com quem mais precisa. Isso é muito importante. Miguel, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Foi um prazer conhecer vocês dois. E um beijo grande para vocês. E quando vier a Curitiba de moto, vem aqui conhecer o nosso estúdio junto com a Rubi, claro. Obrigada, Miguel. Um beijo no seu coração. Obrigado. Por estar aqui levando a nossa mensagem. Beijo aí, pessoal de Curitiba. Obrigada, querido. Até mais. Galera de São Paulo é gente finíssima. E agora a gente vai viajar mais um pouco. Vamos lá pro noroeste do nosso estado. Aliás, conferir, gente,
Cruzeiro do Sul, a capital do ovo. Quem não gosta de um bom ovinho frito, cozido, de qualquer jeito, ovo é bom, né? Vambora? A produção de ovos no município de Cruzeiro do Sul existe há mais de 50 anos. Teve início com os imigrantes japoneses e até hoje é uma das principais atividades econômicas. Esta é uma das últimas granjas instaladas no município e está em funcionamento há 38 anos. O meu vizinho era granjeiro e eu vi aquele movimento que foi me despertando interesse e consegui então dar início lá em 1986 com 4.000 franguinhas, 4.000 pintinhos. Como em quase todas as granjas, o negócio é familiar. Tenho uma filha que já está comigo, o filho não está diretamente na granja, mas me dá todo o apoio, que a gente mora pertinho. Por aqui são cerca de 30.000 galinhas produzindo uma média de 21.000 ovos por dia. Um trabalho diário e que requer mão de obra humana desde o recolhimento dos ovos até a fase de classificação, separação e embalagem. Nesta outra granja não é diferente. Mesmo com maquinário moderno, ela gera cerca de 50 empregos diretos. Pelas esteiras dessa granja, passam em média 126.000 ovos por dia. A estimativa do Departamento de Economia Rural do Paraná é de que, por ano, Cruzeiro do Sul produz cerca de 20 milhões de dúzias de ovos para consumo. Todos os produtores do município possuem o CIF, o Selo de Inspeção Federal. Isso significa que os ovos produzidos aqui têm permissão para serem comercializados em todo o Brasil e também no exterior. O título de Capital do Ovo é um reconhecimento ao fato de que o município já foi o maior produtor do estado. Esse é um dos motivos que levou a Secretaria de Agricultura a dar início ao processo de busca pela indicação geográfica do produto. Depois da indicação geográfica, a gente tem a agregação de valor. Enquanto o poder público, nós queremos criar oportunidades para que a produção de ovos se destaque cada vez mais dentro do nosso município. Um dos segredos para a produção de ovos de qualidade está na ração balanceada que alimenta as aves. A gente vem os macros e os micros ingredientes, né, como o premix a gente compra de fora e é tudo misturado aqui na fábrica para cada fase da ave, né? Além dos ovos, o esterco produzido pelas galinhas, considerado a melhor fonte para adubação orgânica, também é comercializado. A produção de ovos ajuda a contar a história de Cruzeiro do Sul e os granjeiros têm orgulho de escrever a história. A gente vive da produção, né? A renda nossa se não existisse, a gente estaria em outra cidade, não estaria aqui em Cruzeiro, né? O senhor já escreveu o seu nome na história da capital do ovo, né? Eu acredito que sim. Estou aqui com muita vontade de continuar escrevendo. Trabalhadores rurais que merecem todo o nosso reconhecimento. Muito obrigada à cidade de Cruzeiro do Sul pelo carinho e pela audiência também. Intervalo voando, rapidinho, a gente volta já com muito mais. E tem muita informação boa para você, muita notícia interessante. E claro que a gente vem atualizando tudo o que está acontecendo no Brasil. Eu volto já. Estamos de volta com A Vida Não Para, direto da cidade de Ivatuba, no Paraná, que integra a região metropolitana de Maringá. Olha que belíssimas imagens aéreas de Ivatuba. Por lá, 32 graus de temperatura, calorzão no Paraná todo. E olha, nosso canal é 31.1 nessa região. Então, agradecendo a audiência desde já de toda Maringá e região metropolitana. E aí, Ivatuba, região de Maringá também. Agradecendo mais uma vez a audiência de vocês. Agora, a gente vem falando muito sobre a questão do doar, do ajudar. E muitas vezes, se você não tem algo físico para doar, eu já fiz doações, mas eu não tenho nada físico, mas eu quero ajudar com a minha força de trabalho, com a minha mão de obra.
ser um voluntário para fazer algum tipo de trabalho ou ajudar, de repente, agora nessa situação que a gente vem vivenciando no Rio Grande do Sul, ajudar a carregar um caminhão com mantimentos, né? Eu recebo aqui, gente, uma pessoa bem especial que é a Viviane Louro, ela que é neurocientista e que fala exatamente sobre isso, o quanto faz bem para quem é ajudado e para quem ajuda também, né, Viviane? Como é que funciona isso no nosso íntimo, né? Porque a gente tem muito essa questão do quando alguém mais precisa, seja da nossa família, a gente ali tá pronto para ajudar. Mas pessoas que você nunca viu na vida e que você também se condiciona a ajudar. É o povo pelo povo, né? Isso mesmo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui de poder conversar um pouquinho com vocês. E é exatamente isso. O que acontece é que nós somos seres sociais, né? A gente não é possível viver no mundo sem as pessoas, né? Desde questões emocionais, do cuidado, né, com a gente, até as questões práticas, né, de produção e das coisas todas, de emprego, enfim. Então, nós somos seres profundamente sociais, né? E a neurociência estuda isso, tem uma área dela que chama cérebro social, que estuda justamente as áreas do cérebro relacionadas a essa adaptação do comportamento humano no social, né? E aí, justamente nessas grandes tragédias, né, a gente fica sensibilizado porque a gente pensa que poderia ser a gente, né? A gente pensa que percebe o quanto que a vida é frágil, o quanto que a vida é vulnerável, né? Então, isso acaba acionando áreas do nosso cérebro relacionadas à empatia, né? A gente tem áreas específicas para empatia, a compreensão das regras sociais e tal. Então, nessas tragédias, isso fica mais evidenciado, né? E acaba acionando essas áreas na gente e a gente acaba tendo uma vontade maior de solidariedade, digamos assim. E quando que isso pode, essas notícias, elas prejudicam, deprimem a gente? Porque muitas vezes a pessoa que está ali do outro lado, ela está se sentindo inútil, porque ela não consegue ajudar de alguma maneira. Mesmo que ela envie doações, a vontade é estar lá ajudando com força de trabalho, como voluntariado mesmo, ajudando a recolher essas pessoas, a tirar essas crianças da água, por exemplo. Mas quando que isso começa a ser prejudicial e quando que a gente precisa virar essa chave e pensar assim, vai melhorar, as coisas vão melhorar, o tempo cura tudo. Sim. Então, começa a ser prejudicial quando a gente começa a consumir, acho que demais, principalmente uma mídia que seja muito sensacionalista, né? Porque uma coisa é você ter contato com o que está acontecendo, a gente tem que saber o que está acontecendo. Outra coisa são aquelas reportagens que ficam mostrando o sofrimento, ou só a desgraça e aquela coisa toda, a gente já sabe que está muito ruim, né? Então, se a gente fica se alimentando muito disso, vai dando cada vez mais essa sensação de impotência na gente, né, da tristeza e tal. Então, assim, eu acho que primeiro é consumir, né, reportagens que sejam, enfim, um pouco mais informativas e menos sensacionalistas e entender que a ajuda nem sempre ela vem a partir de ações concretas do tipo ir lá ajudar ou dar dinheiro, né? De repente você não tem dinheiro, não tem como doar nada, mas você pode divulgar nas suas redes sociais os pontos de doação da sua cidade, ou pode abrir a sua casa para ser um ponto de recebimento de coisas e depois juntar tudo isso e levar até o correio, né? Ou de repente se associar ao CVV, que é aquele esqueci o nome, o CVV que é do combate, né, ao suicídio, tá? Porque com certeza, né, nesses momentos, as pessoas estão muito fragilizadas emocionalmente, né? Sim. Então, a tendência do adoecimento mental, para quem está passando por isso, é muito grande, né? Então, aumenta-se o nível de depressão, o adoecimento mental, as tentativas de suicídio. Então, de repente, você pode se associar, por exemplo, ao CVV ou algum outro tipo de trabalho voluntário para escutar pessoas, acolher pessoas. Entendi. Né? Então, acho que tudo isso pode ajudar. O CVV é o Centro da Vida. Isso, Centro de Valorização à Vida, isso mesmo, isso que eu ia complementar. Bem, Viviane, agradeço demais a tua presença aqui, foi um prazer te receber. Quando você vier a nossa cidade, está convidada a vir aqui ao nosso estúdio. Muitíssimo obrigada pelas tuas informações, que foram extremamente valiosas para a gente abrir um pouco a nossa cabeça diante de tudo que a gente está vivendo. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.
Viu só, gente? Aqui na TV Evangelizar, a gente busca trazer informação pontual e que, de repente, possa, de alguma maneira, te ajudar a você também ajudar os outros, né? A gente vem trazendo essas informações todos os dias, né, Odilon? Exatamente para que todo mundo possa se organizar e o povo pelo povo, para que a gente possa se ajudar de verdade. Enfim. É isso. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham aqui A Vida Não Para. A gente está atualizando, né, as informações de Porto Alegre nos últimos momentos, nas últimas horas. A chuva deu um pouco de trégua e a gente tem informações de que a água baixou na capital do Rio Grande do Sul. Então é um momento de um pouco de respiro, de um pouco de alívio para as pessoas, mas é um momento de alerta ainda, gente. Então a gente preparou uma reportagem da situação hoje pela manhã. Acompanhe. Nas últimas 24 horas, o nível do Guaíba baixou 15 centímetros e chegou, assim, ao menor patamar desde o último sábado. Ainda assim, o nível atingia 5 metros e 12 centímetros hoje cedo. A medição foi feita de manhãzinha pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura. Apesar do recuo da água, os níveis, por exemplo, estão muito acima daqueles registrados na famosa cheia histórica de 1941. À época, a cheia tinha marcado 4 metros e 76 centímetros. E assim, neste cenário, mesmo com a água baixando de forma até impressionante, ela avança por outras ruas da cidade. Há uma conjunção de fatores geográficos que contribuem para o cenário de hoje. A cidade de Porto Alegre é cercada por morros de um lado, do outro está o Guaíba. E de outro lado, antes de chegar ao Guaíba, desce o rio Jacuí. No Jacuí, desaguam 5 rios importantes que cortam o Rio Grande do Sul. E durante os dias de muita chuva, todos eles transbordaram. Há um outro elemento. Nos últimos dias, o vento vindo do litoral sul em direção ao continente impede uma vazão mais ágil das águas do Guaíba para a Lagoa dos Patos, antes que elas cheguem ao Atlântico. Sobrou para a capital Porto Alegre, que acumula água em suas ruas, no centro histórico e em tantos outros bairros. Uma previsão estimada de hoje indica que serão pelo menos 30 dias até que os níveis do Guaíba cheguem aos 3 metros, o que então será considerado normalidade. Aos poucos, todos os estragos vão sendo contabilizados. As prefeituras já informaram à Defesa Civil do Estado que pelo menos 100 mil casas foram destruídas pelas cheias. Já é um prejuízo estimado de 4 bilhões e 600 milhões de reais. 388 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, de alguma forma, foram impactados pelas chuvas. Desses, 336 decretaram calamidade pública. Subiu para 95 o número de mortos no estado. São 131 desaparecidos e 372 feridos, vítimas dessa tragédia sem precedentes. Mas o alerta ainda é máximo neste momento, de norte a sul do Rio Grande, porque a previsão do tempo indica um cenário nada otimista. Uma frente fria que avança da Argentina deve derrubar as temperaturas e levar ventos ainda a partir desta quarta de 100 km por hora ao Rio Grande do Sul. E o estado do Rio Grande nem está no centro dessa tempestade, que deverá passar mais forte pelo oceano. Com tudo isso, o tempo chuvoso que volta nesta quarta, de acordo com os meteorologistas, poderá se estender até o próximo domingo. A previsão para amanhã indica chuvas ainda mais fortes, justamente mais ao norte do estado, onde estão as cabeceiras dos principais rios que deixaram dezenas de cidades debaixo d'água nos últimos dias. São 207.800 pessoas fora de casa hoje no Rio Grande do Sul. Pelo menos 1.400.000 pessoas foram impactadas pelas chuvas no estado. A gente tem algumas atualizações, gente. O nível da água em Porto Alegre baixou mais um pouco também. Esse é um alívio, são 20 centímetros, né, que baixou, um pouquinho diferente dos 15 que mostramos na reportagem. E, infelizmente, subiu para 100 o número de mortes confirmados aí pela Defesa Civil do Estado. A gente vai falar um pouquinho da ajuda que chega, tão importante, né? É um alívio no meio de tudo isso, resgatar, né, toda essa situação de caos aí. E as pessoas fazem o trabalho para
garantir as doações. Então a gente tem imagens aí da obra Evangelizar, doações importantíssimas que não param de chegar ao Rio Grande do Sul, daqui da Associação Evangelizar é Preciso, no centro de Curitiba. Partiu hoje, um carregamento aí rumo à cidade de Canoas. Esse caminhão leva 586 quilos de alimentos, 936 itens de higiene pessoal e limpeza, 36 litros de leite, 439 litros de água, 80 cobertores e 366 peças de roupas. Tudo vai ser destinado à paróquia Nossa Senhora do Rosário, Padre Wilson Luiz Galizoni Júnior, em Canoas. O padre Reginaldo Manzotti, presidente da Associação Evangelizar é Preciso, falou sobre a importância da ajuda. Aqui nós temos o caminhão que será enviado para o Rio Grande do Sul. Acredito que todos nós ficamos chocados, ficamos sensibilizados com o acontecimento. E é nesta hora que nós precisamos nos unir, deixar de lado as diferenças. Ninguém é de Pedro, ninguém é de Paulo. Nós somos de Jesus Cristo e da caridade. Por isso, veja, nós temos já um número considerável e serão entregues o total de 8 toneladas de alimentos. Eu repito, não entendeu errado não, 8 toneladas de alimentos, mais água, itens de higiene pessoal e limpeza. Hoje, este caminhão está saindo para Canoas, Rio Grande do Sul, para a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Saímos com o endereço certo. E eu queria que você se sentisse nesta doação, porque quando você doa para a obra Evangelizar é Preciso, você está doando também para a caridade, porque um dos aspectos da nosso carisma é, sem dúvida, a caridade, o anúncio da pessoa de Jesus Cristo e a caridade. E a ajuda às vítimas das enchentes é imensa, como destacou o padre Reginaldo Manzotti, ela vem de todo o país, que bom, também de Curitiba, voluntários trabalham de longe, pensando em ajudar quem sofre lá no extremo sul. Acompanhe na reportagem do Lucas Marconsoni. Uma mobilização que aquece corações e reafirma a força da solidariedade. A ação é para ajudar o estado gaúcho, que sofre com os estragos causados pelas intensas chuvas. Dos 497 municípios, 400 foram afetados de alguma forma. Já são mais de 90 pessoas mortas e mais de 1.400.000 pessoas afetadas. Esse quartel do Corpo de Bombeiros em Curitiba se tornou ponto de coleta de doações. Daqui serão enviadas ajudas ao Rio Grande do Sul. Até segunda a gente estava apenas com o trabalho dos militares, só que chegou um momento que a gente viu que era expressamente impossível manter só os militares nessa ação. Então a gente solicitou a ajuda dos voluntários e prontamente eles já vieram até o quartel e desde segunda à tarde eles estão participando do voluntariado. O movimento começou de forma espontânea e rapidamente ganhou adesão. São centenas de voluntários que se uniram pela solidariedade. Aqui são recebidas doações de pessoas e empresas que estão mobilizados, doando alimentos não perecíveis, água potável, ração animal, materiais de higiene e limpeza, além de colchões, colchonetes e cobertores. A única coisa que a gente não está recebendo ainda é roupa. Daí roupa a gente está pedindo para o pessoal entregar nos correios. Mas o restante a gente está recebendo tudo. Por aqui há pessoas de todas as idades que doam não apenas itens essenciais, mas também o seu tempo e energia. Eu gostaria muito de estar lá ajudando, mas como é longe e os bombeiros abriram para a gente ajudar aqui, eu vim, é muito importante. Se a gente parar para pensar que teve família que de um dia para o outro perdeu tudo, eu tenho a minha casa para voltar, tem gente que está sem, então toda ajuda é ajuda. Todo mundo fazendo um pouquinho consegue realizar alguma coisa, Eu poder trazer o pouco, mas que lá vai ser bastante, porque com certeza Deus vai multiplicar. A gente não pode muito, mas
sempre a gente pode ajudar os outros, é gratificante, né? É o mínimo, todo mundo tem que fazer um pouquinho. E é muito lindo o que o povo está fazendo, o povo brasileiro é maravilhoso, é abençoado. É base de vida, né? Amar o próximo como se fosse da nossa família, então é muito importante ajudar. Ajuda que vai a tantos que precisam, né, no sul do nosso país. É isso aí. Então, para você que está nos assistindo, toda ajuda é bem-vinda. E é isso, às vezes você quer fazer alguma coisa, a tua força de trabalho como voluntário também pode ajudar muito, pode ter certeza disso. Dilon, muitíssimo obrigada, viu? Para vocês de casa, uma excelente tarde. Daqui a pouco tem pauta aberta com mais informações e agora, simplesmente com vocês. Fica aqui na programação junto com a gente. Tchau. Boa tarde para todos.